Shalom, meus irmãos! O dilúvio foi o apocalipse do mundo antigo. As respostas para o fim estão no início. Existem muitas conexões entre Gênesis e o livro do Apocalipse. Então, para você compreender sobre o final dos tempos, você precisa voltar para o início, onde tudo começou. E a gente vai iniciar lendo Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, as respostas estão no início, como diz o profeta Isaías, né? Que foi anunciado o fim desde o princípio, desde o início de tudo. E agora nós iremos para as palavras de Yeshua, que estão em Mateus 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, para a gente poder compreender, né, como será no final dos tempos, quais serão os sinais da vinda do nosso Messias, nós temos que compreender o princípio. E aqui Jesus deixa claro, os dias de Noé. E antes da gente iniciar, né, adentrar nos dias de Noé, do que aconteceu exatamente nesse período, eu vou mostrar para vocês algumas conexões que existem entre o início e o fim, Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, Deus faz novo céu e nova terra. Em Gênesis, Deus chamou ao ajuntamento das águas mar. Em Apocalipse, o mar já não existe. Em Gênesis, Deus chamou as trevas noite. Em Apocalipse, não haverá mais noite. Em Gênesis, Deus faz aparecer o sol e a lua. Em Apocalipse, não necessitará nem do sol e nem da lua. Em Gênesis, Deus disse, no dia em que dela comeres, morrerás. Em Apocalipse, Deus disse, não haverá mais morte. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores. Em Apocalipse, não haverá mais dor. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Em Apocalipse, não haverá maldição. Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. Em Apocalipse, a antiga serpente que se chama diabo desaparecerá para sempre. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida. Em Apocalipse, o homem é aproximado da árvore da vida. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. Em Apocalipse, o homem pode comer do fruto da árvore da vida. Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. Em Apocalipse, o homem verá a face de Deus. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi num jardim à beira de um rio. Em Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto a um rio que corre para sempre do trono de Deus. Aleluias! Em Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Em Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Em Gênesis, ocorre o casamento do primeiro Adão. Em Apocalipse, ocorre o casamento do segundo Adão. Em Gênesis, Abraão ficou de luto pela morte de sua esposa Sara, tendo chorado e pranteado por ela. Em Apocalipse, já não haverá luto nem pranto. Em Gênesis, José chorou a morte do seu pai Jacó durante 7 dias. Em Apocalipse, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. Em Apocalipse, Babilônia será o último projeto humano contra Deus, que mais uma vez será frustrado. Em Gênesis, todas as tribos e nações foram dispersadas por toda a terra. Em Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações foram ajuntadas diante do trono de Deus e do Cordeiro. Em Gênesis, o Senhor Deus é o Alfa, o princípio, o primeiro. Em Apocalipse, o Senhor Deus é o Ômega, o fim, o último. Em Gênesis 6:11 diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, meus irmãos, o dilúvio foi um evento cataclísmico, geológico de inversão magnética. As fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram e veio as águas. Para os ímpios trazendo condenação e para os santos, os justos, a salvação, através da arca. Noé prefigura Cristo.
Quem esteve com Noé, a sua família, foi protegido, foi salvo. Então, Cristo é a nossa arca, é a nossa salvação. Então, não perca tempo e se renda ao Messias. E no Apocalipse, meus irmãos, o evento será também cataclísmico, geológico e de inversão magnética, só que através do fogo. E como acontecerá essa questão do fogo, no final dos tempos? Em Amós 9 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas é o que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Em 2 Pedro 3 também diz: O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui, gente, para os ímpios, viu? Para a noiva, ela vai estar aguardando o noivo. Ela não vai ser pega de surpresa. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, isso aqui, meus irmãos, é o culminar da grande inversão magnética, em que o plasma irá cair. Vamos fazer outras conexões agora, entre o dilúvio e os eventos apocalípticos. O tempo de duração do dilúvio, meus irmãos, foi por um período de 5 meses. Para isso, a gente vai ler Gênesis 8, a partir do versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Isso equivale a 5 meses. Então, a terra sofreu, durante 5 meses com as águas do dilúvio. Em Apocalipse, também a terra sofrerá, Os homens serão atormentados por um período de 5 meses. Em Apocalipse 9:5 diz: Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era como de escorpião. Para aqueles, que aceitaram a marca, esses homens irão sofrer grande tormento nesse período, semelhante ao que a terra sofreu por 5 meses. Então, meus irmãos, para a gente poder compreender sobre o final dos tempos, sobre os sinais da vinda de Jesus, a gente vai ter que compreender o mundo antigo. O que foi que aconteceu nesse período de tão grave, para que o Criador se irasse e enviasse o dilúvio. E esse dilúvio exterminou tudo, todo o fôlego de vida, que existia foi consumido. Então, o que foi que aconteceu nesse período? Que inclusive Jesus manda a gente estudar isso. Ele manda a gente estudar o que foram os dias de Noé. Porque ele disse, em Mateus, que próximo à volta dele, esses dias iriam retornar. Então, a gente precisa compreender de maneira profunda o que aconteceu nesse período. E a gente vai começar a estudar. Eu vou começar a aprofundar com vocês esse entendimento. Então, a gente vai iniciar lendo Gênesis 6, a partir do versículo. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu vou colocar agora, gente, uma parte do vídeo do canal do Cosmologia Bíblica, do meu irmão Ednardo, onde ele explica de maneira brilhante, a real interpretação desse texto à luz do hebraico. Por séculos, estes versículos foram suprimidos em seu conceito primordial. Os dogmas religiosos e toda a liturgia fizeram com que o entendimento original destes versos fossem interpretados de maneira equivocada em relação ao que de fato ocorreu. A palavra no texto em hebraico usada para homens é Ha'adam, que significa humanidade. O próprio nome de Adão está relacionado à primogenitura da humanidade. A palavra para filhas é Ovanot, o nome dado à mulher Eva. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, a palavra usada para filhos de Deus é Bnei Ha-Elohim, que em real se traduz como os filhos do Deus, ou deuses, e não filhos de Deus, pois o sufixo Ha refere-se ao artigo indefinido, podendo ser
masculino ou feminino. Em pequenos detalhes foi alterado o sentido real, criando essa interpretação equivocada, dando a entender que são filhos da linhagem de Caim. No contexto original, o trecho para filhas dos homens é Et bnot Adam, e não deixa dúvidas quanto à interpretação dada no contexto angelical. Então, agora que você tem a real compreensão do que está escrito em Gênesis 6, né, na luz do hebraico, não existem dúvidas que os filhos de Deus que misturaram, né, com as mulheres foram os anjos. O sistema religioso quer dizer pra gente que foram da linhagem de Sete, ou foram homens poderosos, mas quando você estuda de verdade, não tem como duvidar de que foram os anjos. E aí, gente, eles se misturaram, né, com essas mulheres e geraram os gigantes, os heróis da antiguidade, os Néfilins, que inclusive são retratados, né, pelos povos antigos, pela mitologia. Então, hoje é tido como lenda, né, como loucura desses povos, mas realmente aconteceu isso, né? Houve uma mistura genética, uma corrupção do DNA humano. Então, por isso que o Criador ficou tão furioso, porque tudo ele fez conforme a sua espécie, e ele viu que isso era bom. Então, misturar espécies, essa hibridização, né, que aconteceu entre anjos e mulheres, que geraram esses seres híbridos, é uma afronta às leis da criação. Então, por isso que o Senhor teve que intervir com o dilúvio, né, trazendo um alívio genético sobre a terra. E para a gente poder, inclusive agora, ter um melhor entendimento em detalhes do que aconteceu nesse período, eu vou te indicar algo, o livro de Enoque. Ele vai te dar em detalhes, né, o que aconteceu. É muito necessário a gente estudar esse livro. E antes que as pessoas venham dizer, alguns aí, mas você está indicando o livro apócrifo, né? Gente, eu vou no meu próximo vídeo explicar e fazer um estudo com vocês mostrando por que você pode ler Enoque sem medo. Inclusive, você pode considerá-lo como palavra de Deus, como palavra do Altíssimo para as últimas gerações, para as nossas gerações, porque a gente vai precisar entender os dias de Noé. Capítulo 6 de Enoque, a queda dos anjos. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos dos céus, ao verem-nas, desejaram e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então seu chefe Samiasa: Eu receio não querais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam em coro: Nós estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 aos que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Todos os demais que estavam com ele tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinaram-lhe bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizaram-nas com ervas e raízes. Entre mentes elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimento dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Então esses anjos, desejaram as mulheres e decidiram gerar filhos. Só que antes disso acontecer, Samiasa, que era o líder deles, que no total eles eram 200, teve medo, teve receio de pagar por tudo sozinho, porque ele sabia do grande pecado que eles iam cometer, ele tinha noção disso. Então todos juntos fizeram um juramento no Monte Hermon, do qual se obrigaram, inclusive, a maldições, caso não cumprissem esse juramento. E aí eles decidiram, depois disso, executar o plano. E aí tomaram mulheres das que mais lhe agradavam, e casaram-se com elas. Inclusive, essas mulheres, gente, não foram forçadas a isso não, viu? Elas quiseram também. Os próprios pais entregavam suas filhas em casamento. E aí que a gente entra naquela parte de Gênesis que diz, que nos dias de Noé os homens casavam-se e davam-se em casamento. Isso sempre me inquietou, porque eu falava, mas por que isso é errado? Casar e dar em casamento. Por que está escrito isso? Mas na verdade, gente, o errado não era casar em si, porque não era um homem e uma mulher que estavam se casando. O que a Bíblia está mostrando é que houve uma mistura genética,
anjos estavam se casando com mulheres. E elas quiseram isso também. Então agora você entende melhor? E aí, em troca, o que elas ganhavam? Os pais delas, elas? Conhecimentos, ensinamentos. Porque aqui no livro mostra que eles ensinaram, né? Ó, eles ensinaram confecção de espadas, escudos, armaduras, exorcismos, feitiços, mexer com ervas, embelezamento, várias coisas. Depois você lê com calma para você entender. Então, do fruto dessa relação, desses casamentos, foram gerados filhos, né? Os gigantes, os Néfilis, que fala aqui que, inclusive, eles devoravam os homens, porque eles não tinham mais o que comer da terra, então começaram a devorar os homens, os animais. Gente, foi uma grande carnificina. E aí, a terra clamou contra esses monstros. Então, o Criador se levantou, né? E deu a sentença a eles e veio o dilúvio para poder exterminar tudo isso. Então, não deixe de estudar o livro de Enoque. Se aprofunde nesse conhecimento. E como já citei em todo o vídeo, as respostas para o fim estão no início. Então, estude Gênesis, Enoque, se aprofunde, é tempo da gente estudar. Já deixei disponibilizado para vocês o link do livro lá no Telegram, tá? Só ir lá. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder, se quiser, comprar o livro físico. Porque eu prefiro, porque eu gosto de rabiscar, de anotar. Então, fica a seu critério, tá? E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam, né, receber essa mensagem e ter seus olhos abertos. Amém? Então é isso, gente. Fique na paz do Eterno.